Bom, queridos, primeiramente, boa noite. Que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos mais uma vez fazendo essa transmissão de casa para a página do Facebook do Lar de Teresa. Nesse novo normal, nesses novos tempos em que nós temos que nos adaptar a essa situação que estamos passando, com certeza temos a crença muito forte de que Jesus, como governador da Terra, decidiu que o melhor para a humanidade era que passássemos por isso. Então, não vamos ficar revoltados, não vamos ficar tristes, vamos ficar resignados e, de alguma maneira, se puder, até felizes pelo fato de que nós estamos passando por uma situação que vai levar a Terra ao nosso mundo de regeneração. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, através de uma parábola de Jesus, que é o tema da noite, aqui na nossa reunião no Lar de Teresa. O tema da palestra é a parábola do festim de bodas. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2. Vamos começar com a leitura da página inicial, que é uma página ditada por Emmanuel para Chico Xavier, através de Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz. E o nome da mensagem é Oportunidade Nós, e é justamente o que nós estamos procurando, é uma oportunidade, né, de conseguir ir para um lugar melhor, ter uma vida mais agradável. Então, essa mensagem, oportunidade nós, começa com uma citação de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo escreveu isso na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E a mensagem diz assim: não admitas que o bem se processe à distância do esforço paciente que o concretiza. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes a divina providência, o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realize nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer a engrenagem com a respectiva função. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás quanto possível as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação dos teus ideais. Então credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Emmanuel. Então vamos agora, nessa noite de segunda-feira, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o universo, que nos criou, a Jesus, o governador da Terra, aos espíritos protetores, aos espíritos que auxiliam o Lar de Teresa, que tanto fizeram pela nossa casa, que tanto fazem para nos proteger. Nós queremos agradecer a todos a oportunidade de estarmos com o conhecimento da doutrina e que nós consigamos, Senhor, adquirir o conhecimento que precisamos para a tarefa que nós temos que realizar. Então, fica conosco agora e sempre, que possamos ter uma boa noite de estudo, que assim seja, até o final, graças a Deus. Bom, queridos, então, vamos seguir o nosso estudo, né? É uma parábola de Jesus, como foi dito. Nada como estudar uma parábola de Jesus nessa época de reflexão, de ficar em casa, de estarmos aqui, né, nesse nova realidade, novo normal. Então, bom, a parábola, no caso do festim das bodas, é uma daquelas parábolas do Cristo que são mais direto ao ponto, quer dizer, são parábolas que Jesus, de maneira mais fácil, sintetizou o que diretamente ele estava querendo dizer. Por quê? Bom, quando nós lemos a parábola, vemos o seguinte. Então, Jesus conta, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14, Jesus disse assim: o reino dos céus se assemelha a um rei
e, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: prepare meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa do campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Bom, aí a gente vai fazer uma pausa porque está pensando, nossa, Jesus está contando uma parábola agressiva, né? Negócio violento. O pessoal é convidado para uma festa, não estou entendendo nada. O pessoal é convidado para uma festa. Pô, que bom aí, me chamaram para uma festa, já está tudo pronto, não preciso pagar nada, só preciso ir. E as pessoas não quiseram ir, que história é essa? Na época de Jesus, Jesus contando uma história dessa, as pessoas, a parábola é sempre o contrário do que as pessoas achavam que ia acontecer. Ninguém entendia, por que as pessoas não quiseram ir na festa? Todo mundo quer, sendo convidado na festa, eu vou, eu quero nem saber, ainda mais com tudo pago. E ainda mais era uma festa de bodas do filho do rei. E ele mandou convidar as pessoas, todo mundo vai querer ir. Então, quando nós lemos essa primeira parte, nós não entendemos em relação à história ou à nossa vida, mas Jesus não está contando em relação à vida das pessoas. Jesus está contando em relação ao que os povos decidiram fazer enquanto coletividades. Então, obviamente que nós pensamos assim, o que é o reino dos céus? É o plano espiritual, quer dizer, o que existe do outro lado. O que existe do outro lado, se nós acreditamos que existe um outro lado, então é algo muito melhor desenvolvido, muito mais bonito, muito mais vistoso, tem uma aparência muito melhor. Tudo isso é algo muito mais, digamos assim, organizada, até de uma forma de as pessoas tenham um sentimento mais verdadeiro. Nesse reino dos céus, o rei, que é Deus, decidiu fazer alguma coisa especial para o seu filho, que no caso é o próprio Jesus. Então, Jesus tem, nesse reino dos céus, uma parte específica, obviamente, em relação à terra, em que ele é a pessoa que tem a preponderância, e ele convidou todos os povos para a sua festa, quer dizer, todos para que preferissem viver no reino dos céus, no reino espiritual, do que no reino material. O que acontece, então? Pelo que está na parábola, quer dizer, as pessoas que foram convidadas em primeiro lugar não aceitaram. Isso não tem a ver apenas com o judaísmo, porque, obviamente, os fariseus entenderam que ele estava falando, né, dos sacerdotes especificamente, né, não só dos judeus, que muitas vezes, para quem lê a parte de Kardec, isso aparece mais claramente, mas isso tem a ver com todos os religiosos. Tem uma frase de Jesus que ele diz assim: os fariseus nem entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrar. Então, Jesus está dizendo que os religiosos, os sacerdotes, em sua maioria, tendo um conhecimento, não aceitaram entrar, quer dizer, não aceitaram fazer a sua mudança espiritual e nem deixaram que os outros. Mas esses sacerdotes ficaram como que escondidos. Então, o rei mandou novos emissários, e ele mandou emissários aí para os povos com maior conhecimento. Esses povos, por terem maior conhecimento, também pensaram: bom, se eu tenho maior conhecimento aqui na Terra, que eu levo vantagem. Então, acabaram por agir de uma forma que eles não deram o aproveitamento que tinham recebido para se tornarem civilizações melhores. Eles preferiram brigar pelo reino da Terra para ver quem é que sairia vencedor.
Quando nós lemos aqui o final dessa parte, só para terminar com esse momento, inclusive algumas pessoas, é curioso, porque Jesus cita que elas preferiram ir para sua casa do campo, né? Quer dizer, foi viver a vida dela lá. Ou só se preocupar com os seus negócios. E outros chegaram a ser violentos, ultrajaram os servos, os que tinham sido mandados, quer dizer, os profetas, né? Em todas as civilizações eles receberam ultraje por pregarem por um reino espiritual e ainda foram mortos. E Deus, como punição, deu a permissão para que esses povos fossem destruídos. E realmente todos eles hoje em dia só fazem parte dos livros de história. Para ler uma historinha, porque senão a pessoa vai achar que a coisa está indo muito chata, vamos ler aqui uma história de um livro, Almas em Desfile, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, na época que o Valdo Vieira era do movimento espírita. O espírita é Hilário Silva. E existe uma história que tem a ver com essa parte da parábola, que se chama O Achado. Como hoje a gente está fazendo essa transmissão dos nossos lares, né? É uma live aqui de casa, então a gente vai poder ler aqui. Se eu fosse reunião pública, eu tinha que resumir a história. Como a gente está aqui podendo falar, então vamos ler aqui. Nessa história, o achado diz assim: os viajantes seguiam apresentando bilhetes. Os viajantes chegavam, costumes vestidos de algodão leve, grossas blusas de lã e capas gaúchas. Senhoras de passo lento, jovens risonhas caminhavam com a desenvoltura de modelos em passarela. Perdido na multidão do grande aeroporto, Marcelino Nunes divagava, contemplando as hélices dos aviões. Relanceando o olhar em torno, via o ambiente distinto. O dinheiro corria em cédulas de 1.000. Marcelino estava olhando para tudo. Ninguém discutia a cobrança do excesso de malas, nem regateava a conta dos souvenirs. Marcelino sonhava. Queria ser como aqueles forasteiros que iam e vinham pelas alturas. Desejava viajar muito, rotulando bagagem com etiquetas de hotéis em diferentes países. Turista importante, vida ideal. Pensava. Mas para isso precisava de dinheiro, muito dinheiro. Viera do interior buscando melhoria financeira na capital. Entretanto, só encontraram um emprego de ninharia na conceituação dele mesmo. Nada além de balconista numa loja de novidades. Isso no aeroporto. Marcelino, desce aquela taça de prateleira. Nunes, tenho pressa, faço favor. Cansaram de ouvir os fregueses insípidos, enfadados. E atingir os 30 anos sem que nada melhor acontecesse. O ordenado mal dava para a pensão e para a condução. Preocupado, escrevia para a mãe, viúva, relatando os problemas. Entretanto, a velha, como ele lembrava da mãe, era espírita militante e respondia assim: meu filho, dever correto é degrau para a verdadeira felicidade. A lei de Deus premia a perseverança no bem. Não queira facilidade sem trabalho e suor. Humildade, meu filho, mais humildade. Marcelino não reclamava, mas se aborrecia. Ora essa, pobre mãe, sempre conselho. Os espíritas são atacados de indigestão filosófica. Enquanto ruminava os seus problemas, a pequena multidão no grande aeroporto exibia brasões, carteiras recheadas, colares ricos, alfinetes. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu mandava essa vida às favas. Descontente, um dia Marcelino mastigava o seu cigarro, indo de um lado para o outro, e, depois de alguns longos minutos de insatisfação, sentou-se enquanto aguardava o ônibus. No banco, apenas ele e um homem de bengala, cego, de semblante sereno, aguardando a pessoa amiga. Destacando-se ao alcance da mão, viu algo. Um pacote bem feito em papel pardo. Cigarros, quem sabe? Ele tinha visto um grande pacote embrulhado daquela maneira. Marcelino esperou. Um moço veio e deu o braço ao companheiro do banco, retirando os dois. A sós não teve qualquer dúvida. Não se vendo observado por ninguém, arrebatou o pacote e saiu. Posso fumar alguns dias sem preocupação. Afastou-se, tomou o ônibus, retornou-se ao quarto humilde. A sós abriu o embrulho e que surpresa! Ali estavam cédulas de 1.000 cruzeiros. Deviam ter saído da casa bancária na véspera.
Marcelino contou o primeiro lote, retirando a cintelagem, 100 notas, e constando ao todo 20 maços, era um maço de dinheiro, não de cigarro, estava na posse de 2 milhões de cruzeiros. Trancou-se cauteloso, arfando de emoção. A consciência recomendava que buscasse o dono. Mas por que faria isso? Ajudaria a mãezinha, por exemplo, e seria útil aos amigos. Via-se inseguro, sentia-se atrapalhado. Não tinha lugar para esconder tanto dinheiro. Entretanto, o aposento era bem servido de uma chave e invadido por pensamentos que não contava, arquitetou a que faria com aquilo. Deixaria um emprego modesto, formaria novos hábitos, visitaria os familiares no interior. Em seguida, teria o seu próprio estabelecimento comercial. A fortuna inesperada, entretanto, furtara-lhe a paz de espírito. Quer dizer, apesar de ter encontrado, né, agora é que ele estava agitado. No dia seguinte, comunicou ao chefe a retirada e pedia que ele fosse dispensado a qualquer obrigação de aviso prévio. O gerente aconselhou calma. Pô, calma numa hora dessas para o cara que está... Entretanto, ele respondeu agressivo. Disse que a loja lhe fora um cárcere. Não tensionava mais pôr os pés ali. Queria começar a vida nova. Mandou o gerente lá para aquele lugar. Despediu-se da pensão pobre, ofendendo a dona da casa, referindo-se a pulgas indomáveis e pratos mal feitos. Logo após, instalou-se em hotel. Gastara 4 dias em mudanças e andanças. Resolvendo buscar o interior no dia seguinte, foi a uma grande loja para compras. Dando áreas de importância, pediu a preparação de várias peças em papel especial para presente. Agora é que vai ver o final. As aquisições montaram em 11.600 cruzeiros. Marcelino entregou 12 notas e o moço gentil no caixa, pedindo para que aguardasse o troco, afastou-se solicitando um momentinho. Alguns minutos passaram lentos, quando um agente policial chegou de improviso e deu ordem de prisão. Em meia hora, o quarto de hotel passou por uma impiedosa revista. O dinheiro encontrado era todo ele uma série completa de notas falsas. Recolhido ao distrito policial, o pobre Nunes, coitado, chorava em desespero. Então, a primeira parte da parábola, nós citamos essa história como exemplo, porque, quer dizer, no caso do personagem, né, do Marcelino, ele não gostava da situação que ele tinha, né? Ele queria ter uma situação melhor. Não é problema nenhum a pessoa querer ter uma situação melhor, mas a pessoa deve trabalhar e com o que ela conquistou, ela consegue a vida melhor dela de maneira honesta. E querer ter uma vida melhor não impede a pessoa de ter uma crença religiosa, não impede a pessoa de ter uma vivência, não está impedida, uma coisa não impede a outra. Até no caso da parábola, né, Jesus está contando nesse início que o rei matou bois e cevados para preparar o jantar. Então, até essa destruição que acontece na natureza, Jesus está dizendo que vem uma coisa positiva, que é mais importante que as pessoas se alimentem, porque senão, né, como é que vão sobreviver? Mas que isso deve ser feito com esse reconhecimento do amor de Deus e esse desejo que nós temos de nos tornar seres melhores. Então, aquelas pessoas que negam isso, ou que acham que na vida só se ganha levando vantagem, passando a perna nos outros, não sei o quê, quando chega digamos assim, o dia do juízo, quando chega a hora de pagar as contas, quando a polícia vai lá e, essa aqui é uma série de notas falsas, não tem o que dizer, é destruição mesmo. É para ir para a cadeia como falsário. E ele meramente pegou um embrulho que o cego lá devia ser o cara que deixou o embrulho para o outro da quadrilha pegar, e o Marcelino apareceu e, ao invés de seguir a consciência que tinha mandado ele agir da maneira correta. Então, essas pessoas que agem assim, infelizmente, elas cedo ou tarde acabam sendo punidas pela ação incorreta. A gente reclama da corrupção, né, no nosso país, mas, veja,
Então, está tentando que seja feita uma mudança, até agora, prendendo autoridades corruptas. E nós, obviamente, não podemos participar em nada de corrupção nenhuma. A gente tem que ser sempre correto, senão nós é que vamos acabar fazendo parte desse time infeliz. Aí nós vamos à segunda parte da parábola. E que o rei, então, era como se ele tivesse desistido desses convidados, quer dizer, ele desistiu dos líderes, dos sacerdotes, assim, lá das antigas religiões, e desistiu daquelas civilizações lá. Ele disse, não, vamos ter que fazer uma coisa diferente. O que é que ele diz, então? Ele diz assim, então, disse aos seus servos, o festim de bodas está preparado, mas o que para eles foram chamados não eram dignos dele. Então, lá no início da civilização, tinha gente que estava preparada, mas não quis ir, quis fazer outra coisa. Meu amigo, perdão, ele disse assim, e depois as encruzilhadas, disse aos servos, né? E chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Isso para nós é ótimo. Porque o que Jesus está dizendo? Que no início a ideia era que os religiosos, os sacerdotes, né, e os líderes das grandes civilizações se convertessem e influenciassem o povo a fazer isso. Só que eles não quiseram. Então o rei disse: então pode chamar o povo aí. Quem quiser se converter tá livre. Quer dizer, a conversão de Jesus como uma coisa. E aí eles foram chamando as pessoas nas ruas. Só que, olha só que coisa interessante que Jesus está dizendo, como é que a parábola é bem pensada. Ele está dizendo que foram chamados bons e maus. Quer dizer, na conversão religiosa da população em geral, gente boa entra e gente má entra junto. Não tem uma seleção assim de antemão de gente boa, gente má. E quer dizer, aqui na Terra, o que está sendo dito é que a maioria da humanidade é religiosa, mas nós não temos como ver a diferença entre quem é bom e quem é mau só pela religião. Quer dizer, não é porque a pessoa é dessa ou daquela religião que isso é um carimbo dizendo que ela é boa ou que ela é má. É isso que Jesus está dizendo. Infelizmente, não é porque realmente, né? A gente até acha que em outras religiões, de repente, tem um problema maior do que na nossa, mas na nossa também, em qualquer religião do mundo, né? O que tem de trigo também pode nascer de joio para atrapalhar. Então, quando é que nós vamos ver essa separação? Só do outro lado. Na visão da parábola, Jesus diz assim: entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. E aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, enquanto as pessoas más não se converterem e se tornarem boas, quer dizer, o que Jesus está dizendo, enquanto as pessoas não fizerem essa mudança essa transformação religiosa, elas vão ter que ficar sempre sendo mandadas para as trevas, quer dizer, não só quando desencarna vai para essa situação, né, mas também, obviamente, para reencarnar na Terra. Quer dizer, enquanto nós não nos libertamos e adquirimos uma aparência do espírito, que é o espírito de luz, nós temos que voltar para ver se a gente consegue realizar essa mudança. A mudança, a religião, o que seja, elas são para nós uma ajuda, mas depende da nossa mudança. Eu queria, então, contar uma última historinha. Eu não sei se o pessoal já cheio das histórias que a gente fica contando aqui, ou de repente acha legal, não sei como é que. Mas como tem que contar, vamos ficar contando historinha aqui. O livro agora é Cartas e Crônicas,
Crônicas, livro do Humberto de Campos. Esse aqui é uma edição antiga, a capa é uma coleção que toda a capa é verde. Então, no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Humberto de Campos, tem uma história que se chama O Servo Insaciável. É justamente o que a gente quer terminar na palestra de hoje. Diz assim: fatigado de uma imensa luta que sustentava nas esferas inferiores, Belino Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Então, é um espírito que estava lá nas trevas e disse assim: Senhor, não aguento mais ficar aqui nas trevas. Eu aceito, estou aceitando até a reencarnação, estou aceitando. Você vê que a pessoa que não é do espiritismo, para ela aceitar a reencarnação é porque é a última opção mesmo. Né? Estava cansado, dizia, e por que chorasse, compungidamente, um mensageiro celeste arrebatou do império das sombras e o trouxe para a terra. Encantado, Belino recebeu uma honrosa incumbência. Renasceria para uma obra de fraternidade cristã. Aqui, obviamente, não está dizendo que é espírita, mas era uma fraternidade cristã, quer dizer, uma obra de assistência espiritual, de assistência social. Além dos serviços naturais que lhe diziam respeito à própria recuperação diante da lei, seria prestimoso benfeitor dos doentes, protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem e a consolação no nome de Deus. Não precisa impressionar-se demasiado com a aquisição de elementos materiais, disse o emissário divino. Mantenha as mãos no arado generoso do trabalho e o seu serviço atrairá os recursos de que necessita. Mas, ponderou o tal do Belino, né? E quando surgirem dificuldades imprevistas? O emissário respondeu: utilize a prece. Somente através da prece é que você vai conseguir superar as circunstâncias para o serviço que lhe compete. Belino então reencarnou. Desde cedo foi instruído para o bem. Moço, ainda recolhia do alto o apelo incessante ao ministério, pensando: sinto que estou abençoado, que tenho uma missão a realizar em favor dos enfermos. Eu já tinha isso dentro dele, eu tenho que ajudá-los. Muitas vezes eu sonho ao pé de numerosos doentes, enxugando lágrimas e limpando feridas. Preciso construir um grande hospital. Mas ele não tinha as condições necessárias para isso. Como poderia auxiliar os enfermos, mas ainda não tem um emprego? E aí ele relembrou da questão da prece e fez uma prece pedindo que conseguisse um emprego e lhe desse os recursos suficientes para que ele pudesse ter o que queria. O emprego vantajoso lhe foi concedido. Sim, afirmava, agora para adquirir segurança temos necessidade de um bom casamento. E o bom casamento veio ao encontro. Vejam que oração está encontrando até bom casamento. Quem estiver precisando casar já sabe, ora direito, mas ora certo. Não vai pedir para o espírito errado, não. Pede para... Aí, depois do casamento, o que ele pediu? Devo possuir filhos robustos que me auxiliem. E os filhos robustos nasceram adornando-lhe os braços. Tudo prossegue regularmente, mas uma casa própria é indispensável à minha paz. Fez a prece e a casa própria surgiu, confortável e ampla. Para ser útil aos enfermos, eu não posso me aliar de bons livros. E uma preciosa biblioteca enriqueceu-lhe o tempo familiar. Quer dizer, ele ainda conseguiu adquirir, depois do casamento foram os livros. Aí ele pediu bons negócios para se manter com recursos. Depois ele pediu um automóvel. Esse sabe pedir, hein? Eu tenho que aprender a fazer prece com esse cara. Porque esse cara sabe fazer prece. Eu peço, a maioria não consigo. Um automóvel particular. Depois ele conseguiu bons rendimentos, quer dizer, melhores do que os negócios que ele já tinha. Pediu mais rendas. Depois que as rendas, mais recursos vieram, os filhos já estavam crescidos. Aí ele implorou vantagem para os filhos. Bons casamentos para os filhos também, boas noras. E até agora não fez nada. Ele já está com... Os filhos já estão na faculdade e ele até agora não ajudou ninguém. Isso é uma pessoa que sabe orar, mas coitado, não sabe fazer. Certa feita, quando reclamava favores para os netos, olha o que está escrito aqui.
Certa feita, quando reclamava favores para os netos, chegou a morte e lhe disse: meu amigo, seu tempo se esgotou. O interpelado, sob forte susto, disse assim: meu Deus, é a minha tarefa, ainda não consegui fazer nada, não posso deixar a terra sem cumpri-la, ainda não pude sequer visitar um doente. A recém-chegada, né, o espírito da morte, contudo, lhe deu apenas alguns instantes para uma oração. Aí o tal do Belino pensou: não, mas oração eu sei fazer, né? Agora é que eu vou conseguir o que eu quero. E aí ele estava perto de um evangelho, né, da Bíblia, do Novo Testamento, e puxou. E abriu assim: eu vou abrir o acaso para ver o que. E abriu no Evangelho de Lucas, no versículo 20, no capítulo 12, perdão, capítulo 12, versículo 20, onde está escrito: esta noite exigirão a tua alma e o que ajuntaste para quem será. Antes que Belino pudesse entregar a novas e desesperadas petições, a morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e o reconduziu à vida espiritual, sem que ele tivesse conseguido cumprir o que tinha prometido. Então, quais são, né, os alertas e o que o festim de bodas nos alerta, a parábola, né, e quais são o que essas histórias nos chamam a atenção, de que se nós temos a oportunidade de ajudar, vamos ajudar, não vamos deixar para o dia de amanhã. Eu sei que hoje em dia a gente morando aqui, né, sobretudo na área de Copacabana, no caso do Lar de Teresa, sair na rua é um pedinte atrás do outro. Mas o que isso significa? Que é uma oportunidade para ajudar atrás da outra. Se você não ajudou um, ajude o outro. E se puder ajudar dois, ótimo, se é melhor. Mas que ao menos uma, porque são todas oportunidades. Em todos os momentos que nós temos uma oportunidade de fazer alguma coisa que nós podemos ajudar, é como se fosse um tracinho a mais lá no plano espiritual. E é uma melhora da nossa aparência, se nós realmente queremos. Então, o que Emmanuel colocou na mensagem, o que Kardec diz, a parábola de Jesus, as histórias que os espíritos contam, todas elas se resumem numa coisa: se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Essa é a oportunidade, essa é a hora que nós temos. Não vamos deixar para a próxima, que não sabemos se as circunstâncias vão ser melhores, né? Vamos orar, então, para que esse momento da pandemia passe, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer porque nós temos a tecnologia, pelas pessoas que nos ajudam com a tecnologia, através dela nós podemos entrar em contato com todos, ficamos agradecidos porque o Lar de Teresa nos disponibiliza esse espaço e que assim nós possamos fazer a nossa parte e ganhar também o nosso galão e não temos certeza que não vamos perder. Então, Senhor, abençoe a todas as pessoas que ouviram essa palestra, que elas possam ter uma boa noite de reflexões e que nós consigamos assim futuramente nos encontrar de novo para construir esse mundo de regeneração, que a situação que nós estamos passando com certeza é uma parte dele, é o início. Nós ainda temos muito a caminhar. Está conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.